Eu sou Jurandir Corrêa, engenheiro metalúrgico, atualmente. Essa minha história, na verdade, eu gostaria de iniciar agradecendo a diretoria do CAJ, em especial o Alfredo e o Puccini, e nesse trabalho todo, realmente foi verificado, eu consegui fazer uma avaliação muito precisa do que isso significa. Significa muito. Significa muito para o profissional, significa muito para a classe, significa muito para a família, significa um legado que fica. E uma pesquisa que você faz da tua vida desde que você nasceu. É claro, eu, como engenheiro e administrador, eu procurei fazer uma agenda para ter um passo a passo lógico. Eu começaria com os dados pessoais, depois falaria sobre a família, depois formação profissional, carreira profissional, o CAJ na minha vida, viagens ao exterior, atuação docente, trabalhos relevantes, esporte e lazer e, por último, homenagens. Dados pessoais. Eu estou atualmente eu nasci em Joinville, residindo na Zona Sul. Meu pai, atualmente com 79 anos, eu nasci 11 de dezembro de 1944. Portanto, nesse dia 11 de dezembro de 2024, eu farei 80 anos, enquanto o CAJ faz 70 anos no mesmo dia. Tá? Ou seja, o CAJ foi fundado quando eu já tinha 10 anos. Né? Esses 79 anos têm sido bem vividos e ativos. A minha residência é no limítrofe de Joinville, limítrofe entre que a gente chama a região norte e sul, perto porque eu sempre classifico que após o trilho é a região sul, e do trilho para cá seria a região norte. E, para ser sincero, existe uma diferença entre essas regiões, em vários aspectos, mas não vamos entrar nesse detalhe. Eles são diferentes. Até hoje, sempre residindo em Joinville, e há 23 anos eu estou fazendo ida e volta para São Bento do Sul, no limítrofe entre Campo Alegre e São Bento. Isso fica a 9 quilômetros praticamente da entrada de Campo Alegre, uma estrada que realmente chega a São Bento, é chamada Estrada Antiga de São Bento do Sul, e passa por uma região muito interessante. Então, temos lá um conjunto de 4 casas, são quatro profissionais que moram lá, que residem lá, cada um com uma casa, e no lado eu ainda comprei mais um terreno semelhante, onde eu mantenho lá 3 cavalos, e a gente realmente praticou, vamos ver depois no esporte o que a gente praticou. Com relação à família, eu sou filho mais velho de José Eugênio Corrêa, família humilde, ele era pedreiro da Rede Ferroviária Federal, e de Maria Loureiro Corrêa, que na verdade era do lar, mas ela exercia o trabalho de costureira e de bordadeira. E foi com isso que nos ajudou, inclusive, aliás, dos 11 filhos, são 11 filhos ao todo, eu sou o mais velho, são 11 irmãos, sendo 4 mulheres e 7 homens, todos com o primeiro nome em J. Eu sou Jurandir, e depois vem das meninas tem a Jaci, a Jacira, a Janete e a Jandira.
E após eles tem os rapazes, Jurandir, claro, eu, Jurandir, Josmar, João Carlos, Jairo, Jair, e são esses. A família é muito humilde, como eu falei, mas fez de tudo para propiciar a todos o melhor que eles podiam, incluindo os estudos, incluindo a universidade para alguns. Realmente um trabalho bem de família, bem daquele passado ainda, né? E naquele tempo que a rede ferroviária federal era realmente um pouco diferente do que é hoje. Ela tinha sede praticamente em Curitiba, mas tinha no norte daqui dessa região lá de Porto União, lá, então existiam viagens, eles faziam de trem, ele como pedreiro para fazer a manutenção da linha toda, da rede, das casas, que naquela época existiam casas que eram oferecidas aos funcionários, pontes e assim por diante. Sou casado com Risoleta Rosa Correa, isso já desde 1969, ela foi professora, fez filosofia, fez fitoterapeuta, fez parapsicologia e é pedagoga, né? São 3 filhos, o Júnior, Jurandir Correa Júnior, que ele fez o curso de designer, segundo filho Eduardo, isso de 3 em 3 anos, foi 70, 73, 76, e o Eduardo, ele é técnico metalúrgico, ele fez comércio exterior e engenharia de produção que não concluiu. E o Marcos, que é topógrafo, Marcos Adriano Correa. São 7 netos, 5 meninas e 2 rapazes. Tá? Vamos agora seguir a formação profissional. O primário, que na época a gente chamava primário, de 52 a 56, eu estudei no Grupo Escolar Rui Barbosa. Esse grupo era estadual, e de lá até 56, porque incluía o primeiro ano complementar. Depois que você fazia os 4 anos, existia um ano que, na verdade, você fazia mais, chamado primeiro ano complementar. Era um grupo realmente cuja diretora era muito competente. Ela era irmã da família Gunning, era Maria Amin Gunning. O irmão dela que praticamente tocou a construção da nossa catedral. Da família Gunning, que hoje ainda tem os filhos e netos atuando, né? Como professores da época, aliás, as 4 eu posso citar, que ainda lembro, a dona Erundina. Erundina era pai do Xuxo, da família toda, e a dona Erundina viveu muitos anos lecionando e teve uma vida bem longa, acima de 100 anos. Depois da dona Erundina, nós tivemos a dona Nadir, no 2º ano, 3º ano a dona Irecê, professora Irecê, e no 4º ano a professora Maria Luísa. Todas realmente que deixam lembranças pela competência, pela maneira que tratavam naquele tempo. E só para lembrar, o ensino naquele tempo não era fácil, não. Não era simples. Era uma disciplina completa.
disciplina mesmo. A professora tinha o direito a dar uns peteleque nos alunos. E na sequência, saindo de lá, em 57, a gente entrou no Bom Jesus. Bom Jesus de 57 a 61, e nisso incluía, hoje não se fala mais, a admissão ao ginásio. Você fazia a admissão ao ginásio e tinha que passar nessa admissão. Eu, graças a Deus, tinha duas turmas, A e B. Aliás, dessa turma, duas turmas, A e B. Eu era de uma turma B. A turma A teve duas pessoas, eu na turma B e um colega na turma A, que tiramos em primeiro lugar. Isso dava direito a ter uma bolsa de estudo no Bom Jesus. Isso nos ajudou realmente muito, né? Ficando aí livros, uniforme, que também era rígido, e a própria locomoção ficava a cargo dos pais. E isso realmente nos ajudou muito. E nisso aí que a minha mãe realmente teve uma ajuda grande. E terminando o ginásio, o que fazer? Isso já era época bem antiga, e eu entrei então na escola técnica de 62 a 65. Aqui cabe uma observação. Na época, decidir o que você vai fazer. Vai continuar no Bom Jesus fazendo o curso científico, ou você iria fazer a contabilidade, que também se podia fazer no Bom Jesus. Ou você ia para outras alternativas. Alternativas que eram você ir para a área do Banco do Brasil, que realmente era uma oportunidade muito interessante na época, ou você ir para a Escola Militar de Agulhas Negras, isso era outra alternativa, ou a Escola Técnica Tupi, que estava iniciando na época. Foi aí que o Dr. Dieter esteve no Bom Jesus, tratando com a diretoria, e foi procurar para levar para a Escola Técnica que estava iniciando, levar os melhores alunos. Foi onde eu e mais alguns realmente fomos agraciados para ir para a Escola Técnica. Na época, na Escola Técnica, era realmente um curso que estava não só iniciando, como muito importante, mas com a rigidez, assim como tinha no Exército, a rigidez da Escola Técnica é uma rigidez para uma disciplina militar. Só para terem uma ideia, você tinha uniforme, caqui, camisa, com o logo da Escola Técnica, ETT, no bolso, com manga, camisa, gravata da mesma cor, e era realmente, você tinha que estar presente. E a hora que o estágio que você fazia, você estudava pela manhã, e à tarde, nos 2 primeiros anos, você era contratado como funcionário da Tupi. Vamos até ser bem claro, até operário. Você tinha macacão para trabalhar. No início era macacão da empresa e depois era macacão da própria ETT, da própria Escola Técnica. E isso realmente fazia com que houvesse uma disciplina exemplar. Tanto é que, na verdade, muitos que iniciaram, por exemplo, a minha turma, eu entrei na metalurgia, eu iniciei com 26 alunos, saímos em 6. Dizia, praticamente o restante não aguentava. Não é só pela disciplina, mas como tinha que fazer o estágio dentro da empresa. O estágio na empresa era normal, você tinha que trabalhar estágio em várias áreas. Se você fosse trabalhar na moldagem, você ia moldar. Se você ia moldagem mecânica, ia ser mecânica, máquina
de moldar. Se fosse manual, tu tinha que moldar manualmente. Fosse para a área de manutenção, da mesma forma. A área de caldeiraria, da mesma forma. A área de marcharia também tinha que produzir assim como eram feitos pelos operários. Qual era o objetivo na época? O Dieter, na verdade, era um visionário. O objetivo dele era realmente dar força ao ensino técnico, né? O ensino técnico, e ele, com isso, ele estava realmente preparando o jovem para substituir os antigos chamados, na época, os mestres, que eram os especialistas nas áreas. A maioria deles eram de origem alemã. Aliás, a origem alemã era muito forte naquela época. E, só para ter uma ideia, no próprio laboratório, onde eu iniciei no de Areias, depois como estágio já no final, mas no laboratório químico, tudo era feito à mão, em caderno, mas no idioma alemão. Isso realmente trouxe uma marca muito importante, a marca da disciplina, a marca do fazer as coisas direito, e isso realmente foi legal. E quando a gente chegou, o Dita, como era visionário, lá do Bom Jesus, ele negociou e levou 3 professores para realmente fazer a gestão dessa nova escola técnica. Tá? Esse curso técnico que tinha que ter uma gestão muito boa. O professor Silvio Sienikoski, ele era professor professor de matemática no Bom Jesus, excelente professor. O professor Mariano Costa, que era professor de português, e português realmente era algo muito importante também na Escola Técnica Tupi. E outro era o professor Gomes, porque o idioma era importante. E o professor Gomes era o professor de inglês. Então, esses 3 foram levados para lá e depois foram agregados outros na escola, mas realmente isso foi iniciativa do Dr. Dieter. E a escola cresceu. Então, estudei lá de 62 a 65. Eu pertenço à 4ª turma da Escola Técnica. Na época, a primeira turma eram 4 alunos, dos quais 3 foram falecidos. O Jacob Friedrich Heimer era um alemão, tinha o Waldemar Merkel, engenheiro químico, o Irineu Dressel era engenheiro metalúrgico, e um engenheiro que está na Universidade Federal, se aposentou lá como doutor na área de mecânica, chamado Behrens Sneuer. Era uma pessoa muito competente, inclusive lá na universidade. Então, destaque na época, nós realmente entramos lá na Tupi, em 65, profissional na Tupi, e lá na Tupi a gente começou a trabalhar em diferentes áreas. Mas antes disso, ainda sobre o ensino, logo em 69 a 72, houve o primeiro curso de administração de empresas, aqui na FURG. E lá a gente fez o vestibular, passou e concluiu o curso de administração de empresas. E de 75 a 81, a gente fez na FEG a engenharia metalúrgica. Cabe dizer que esse curso de 75 a 81 de engenharia metalúrgica foi uma iniciativa da Tupi, que a Tupi queria realmente formar, dentro de Joinville, dentro da Tupi, engenheiros metalúrgicos. Tá? E realmente, na FEG, 75 81, a gente fez este curso. Ainda voltando na administração, essa administração foi muito importante,
você tinha o técnico metalúrgico, fez administração de empresa e depois fez engenharia. A união da área administrativa, da administração de empresa, com a engenharia, realmente é algo recomendável. Você ter a tua experiência técnica e o conhecimento de gestão é algo que realmente é muito importante. Na sequência, a Tupi ofereceu um curso junto com a Escola Técnica, mas lá de São Paulo, foi um curso realmente muito importante, uma gestão chamada gestão empresarial, tá? E junto com a FGV, 2001, 2002, a gente frequentou esse curso de gestão empresarial. Era um curso que você começava nas sextas-feiras, das 6 às 10h30 da noite, sábado de manhã, pela manhã, e domingo, às vezes domingo pela manhã, durante 2 anos. Foi muito importante isso para realmente você estar atualizado na área de gestão. Na vida empresarial, até 87, nós participamos dentro da Tupi. A Tupi realmente, a gente pode até dizer, ainda hoje é uma universidade. Na época, quer dizer, todos os gestores e funcionários têm uma oportunidade muito grande. E realmente foram 16 cursos profissionalizantes nesses anos, desde 87 até quando eu saí em 2015, cursos profissionalizantes, técnicos e realmente muito fortes, cursos onde, tanto é que para fazer engenharia, realmente com o conhecimento que a gente acumulou, realmente se tornou realmente agradável até fazer. E praticamente mais 30 cursos de gestão. Então, para ter uma ideia, eu falei há pouco que realmente a gestão realmente era um carro forte para fazer com que o engenheiro, o homem técnico, realmente tivesse um progresso na área de gestão, porque a área de gestão é muito importante. Agora, vamos entrar na carreira profissional. A carreira profissional é algo que é muito importante, a carreira profissional, porque você mede com isso o que você fez, onde você esteve, o que você aprendeu e o que você tem acumulado. De 62 a 65 foram, como eu falei, estágios em diferentes áreas da Tupi. E com isso você teve, no processo produtivo, incluindo a administração, você realmente teve uma base muito forte. E, aliás, para substituir aquelas pessoas em cargos de chefia, como eu falei, chamados mestres, isso realmente se fazia necessário. Então, de 66 a 70, eu fui, ainda jovem, galgado a ser chefe do laboratório de areias. Depois, esse laboratório, de 70 a 72, passou a se denominar, em vez de seção, chefia, e passou a ser chefe de departamento. Até que, de 72 a 73, a gente foi guindada junto na área de planejamento a você realmente ter uma experiência que foi de 72, novembro de 72 a março de 73, na área de planejamento industrial. Vocês podem imaginar uma empresa que nem a Tupi, o planejamento industrial tem que ser algo
de uma dimensão realmente muito forte. E de março de 73 a 1978, a Tupi resolveu criar um grupo de expansão. Ela tinha uma consultoria chamada do Rio de Janeiro, muito forte, para implantações, expansões, chamada Cetepla Tecnometal. E essa Cetepla Tecnometal realmente tinha um conhecimento muito grande. E a Tupi resolveu fazer, junto com a Cetepla, os seus projetos, colocando engenheiros. Foi aí que houve um planejamento de grandes investimentos para uma fundição de bloco ou a fundição nova de conexões. E nessa época foi criado um grupo chamado Grupo de Expansão. E esse grupo de expansão, na verdade, para não misturar o dia a dia da empresa com esse grupo que deveria criar e fazer a gestão desses dois grandes investimentos inclusive com o apoio do BNDES e junto com a Cetepla, esse grupo de 30 pessoas, eram 30 pessoas, sim, foram deslocados, 20 pessoas, não eram 30, eram 20 pessoas, deslocados ali para a Rua Princesa Isabel. Vocês imaginarem ali, mais ou menos onde está o Correio hoje, existia uma casa e ali, então, estava o grupo de expansão, tá? E naquela época existia um gerente de projetos, outro gerente de montagem e outro gerente de gestão. E quem era o diretor disso tudo era o engenheiro Arristam. Arristam, inclusive, ele foi o coordenador desse grupo de expansão, tá? E o Arristam foi presidente aqui do CAJ. E o Ascânio era o gerente de projetos, Mário Rick, que também foram diretores aqui do CAJ, foram presidentes do CAJ, Mário Rick também foi, e o Arno Yark, que era na gestão, na administração, nessa gestão na área de projetos. E também foi presidente aqui do CAJ. É uma época realmente muito forte. E esse grupo, lá eu tive a função de ser consultor, chamado consultor técnico 2, tá? E na época eu realmente era o coordenador de todo o projeto de blocos, que depois ela foi implantada parcialmente, e em 1975 ela foi inaugurada lá no Boa Vista. Já a de conexões, ela iniciou, existia um outro consultor, que era o Mário Kriga. O Mário Kriga, na verdade, ele na época, ele se desvinculou da Tupi, foi tocar uma outra empresa fora da Tupi, e eu realmente tive a missão de coordenar também esse projeto de conexões. O projeto de conexões ficou apenas no prédio, não foi adiante, porque houve aquela crise na época do Delfim, e realmente os investimentos foram parados. E com isso, em 78, foi criada a área de estudos e projetos, da qual eu fui o departamento, chefe de departamento, em 78 até 81, ou seja, 3 anos, departamento de estudos e projetos. E em 81, eu fui guindado a ser o gerente de uma fundição que chamava a Fundição C. A Fundição C é uma fundição de peças, e de 81, com a saída do Nogart Vist, que também foi diretor aqui, foi presidente aqui do CAJ, Nogart Vist saiu e eu acumulei gerente da FUCE e da FUBLOC. E depois fiquei 2 anos fazendo a gestão de 2 unidades, uma fundição C e uma fundição de bloco.
até que foi unido para criar a chamada Função 2. E era FUCE mais FUBLOC, isso em 83, abril de 83. Em 87, fui para gerente da área de instalações, gerente de engenharia de fábrica, idem, incluindo a Tupimambá, e a aposentadoria veio em fevereiro de 2015. Tá? Então, profissionalmente é isso. Já em 2015, com mais 3 profissionais, a gente teve a ousadia de criar uma empresa de consultoria e representação no ramo metalúrgico. Ela existe até hoje, mas não formalizada. Tá? E em 2018, eu fui indicado aqui pelo CAJ como conselheiro do CREA e diretor do CAJ. Isso realmente foi uma iniciativa do Alfredo, ao qual eu devo muito, isso foi muito importante. E no CREA, de 2018 a 2020, são 6 anos, 2023, terminou em dezembro, encerramos como conselheiro da Câmara de Mecânica e Metalurgia, membro de 3 comissões, comissões de ética, de meio ambiente e a comissão de mérito, da qual eu fui coordenador. Tá? E agora, em 2024, a indicação aqui também do CAJ para substituir o falecido João Paulo Schmaltz. Eu estou participando do CONDE. CONDE é o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Eu represento o CAJ como uma entidade de classe, e hoje, coincidentemente, hoje a gente teve a 3ª reunião, a 2ª reunião, aliás. Agora chegou naquela sequência que eu havia inicialmente havia citado, nós vamos falar do CAJ. Eu diria não, os primeiros contatos já nos idos de 62 a 65, por incrível que pareça. E digo quando e como. Na Rua do Príncipe existia o prédio da Buschlepper. Tá? Na época, o CAJ tinha um escritório lá e precisava o CAJ de alguém para fazer os atendimentos aos profissionais e tudo mais. Ter alguém, em vez de ter uma secretária, ter alguém, um profissional. E foi na época que haviam alguns diretores que eram da Tupi. Eu fui indicado para ficar algumas vezes. E, claro, isso revezava entre os alunos lá. Então, já naquela época, de 62 a 65, a gente teve contato com o CAJ. Eu sou sócio proprietário, embora o Alfredo não concorde, eu sou sócio proprietário documentado do CAJ. Aliás, sou um dos proprietários mesmo. Estou brincando. Participação nos eventos sociais do CAJ, na época, o CAJ teve uma área onde áreas sociais realmente muito fortes, aqui na Autobem, depois lá perto do aeroporto, e no futebol. O futebol hoje é tocado pelo Luiz, muito bem tocado, como atleta e no final até como técnico, onde a gente montou montamos um time da Tupi, de engenheiros da Tupi. Foram vários anos onde nós participamos. Enquanto a gente puxava, isso realmente funcionava. Mas realmente, como técnico, era uma missão danada. Era uma missão de ter que buscar atleta, buscar goleiro, avisar, realmente, mas aí eu imagino hoje realmente a situação do meu amigo Luiz aí
e realmente fazer com que o futebol realmente tenha essa dimensão que tem no CAJ. Mas a minha ligação é antiga e realmente, atualmente, como diretor da Secretaria-Geral aí do CAJ, realmente o CAJ tem uma importância muito nobre na minha pessoa, como também, eu diria, na cidade, no estado, no país, o CAJ é respeitado. Eu, como conselheiro lá do CREA, eu sentia isso, a força que o CAJ tem, e a força que os seus profissionais, que lá realmente a importância que eles têm e o respeito que é dado à equipe do CAJ. Próximo item, vamos falar de viagem ao exterior. Isso é algo realmente relevante, porque isso a Tupi realmente fazia de uma forma muito forte, porque se vocês analisarem, tecnologia de fundição está no mundo, é muito forte, na Europa, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, nos Estados Unidos, e as tecnologias vêm de lá, das grandes associações, das VDG da Alemanha, a AFS, American Photo Society dos Estados Unidos, mesmo de Portugal, da França e tudo mais. Então, a Tupi tinha vários objetivos e realmente fornecia missões cujo objetivo era não só de capacitação, mas muitas vezes de trazer tecnologia, porque hoje a tecnologia é mais fácil, nós conseguimos fazer ela, emitir ela online, mas no passado não era, no passado era na mão mesmo, e realmente as formações técnicas realmente no exterior foram relevantes. Eu estive em 16 missões técnicas diferentes, e para terem uma ideia, em 19 países das Américas, da Europa e do Japão. Tá? E existe na Alemanha o que se chama a maior feira de fundição do mundo, a chamada GIFA, G-I-F-A, que é Gießerei Industrie Fair. Essa feira é sempre em Düsseldorf, a cada 4 a 5 anos, hoje são de 4 a 5 anos, dessas eu participei em 9, 84, 89, 94, 98, 2002, 2007, que daí 5 anos, 2011, 2015 e 2019. 2023, ano passado, houve, só que realmente, como eu não tinha... Já em 2019 eu tive que ir com meus recursos, os custos são elevados para isso, né, principalmente nessa época de feira, e em 2023 realmente eu não consegui, porque nas vezes anteriores sempre realmente foi subsidiado pela empresa, pela Tupi. Né? E, como eu falei, a maior do mundo, são pavilhões, 15 a 16 pavilhões, cada pavilhão daquele com mais de 5 mil metros quadrados, então, aliás, 15 mil metros quadrados. Isso realmente, eu aconselho para quem é do ramo, eu aconselho, assim como tem outras feiras lá de Milão, da própria Alemanha, várias feiras de outros na área química e assim por diante. Mas essa de fundição, para quem gosta e é do ramo, ela é muito forte. Ela trata de equipamentos, trata de processos, trata de matéria-prima, trata de mineração, porque não é só mineração, metalurgia, tratamento térmico e assim por diante. Também nós dissemos que vamos tratar alguma coisa de atuação docente. Isso é importante. Vejam, eu me formei em 65 técnico metalúrgico. Já de 65 a 69, eu
existia um professor chamado Mário Parucker, ele era um engenheiro químico da Tupi que dava essa matéria lá. E a cadeira Tecnologia de Fundição, que incluía areias de fundição, macharia, moldagem, defeitos de fundição, realmente fomos guindados, com muita felicidade, tivemos essa experiência de professores, e veja, você como professor, você quer ser o melhor, então você tem que pesquisar. Isso é como assistente. O assistente de um professor universitário, ele vai se esforçar para ser tão bom quanto o professor titular, né? Então, isso eu procurava no tempo que tive aula, que dei aula na escola técnica. E outro fato importante é que, como nós estávamos na Tupi, e na Tupi a gente já dava cursos no centro de treinamento e montava apostilas, inclusive, para diferentes cursos, dentro dessa especialidade, a gente levou isso para a escola técnica. E as primeiras apostilas destas, areia de fundição, moldagem, macharia, controle de areias de fundição e defeitos de fundição, essas apostilas primeiras foram feitas sobre nossa orientação pessoal. E, claro, já aproveitando o material que já tínhamos da Tupi. E, então, isso, hoje, a escola técnica fez os seus 75 anos, se não me engano, a gente teve na quinta-feira, num evento, e realmente os passos que foram dados na época foram importantes e hoje muito mais, e a escola realmente se mantém ainda de uma forma forte. Bom, dando continuidade, vamos falar em trabalhos importantes. Além das missões especiais no Brasil e no exterior, eu gostaria de destacar alguns trabalhos que a gente participou e realmente coordenou. Em 73, como falei anteriormente, como consultor técnico, esse grupo de expansão, foi a primeira fábrica de blocos e cabeçotes da Tupi e essa fábrica de conexões. Já em 76 e 77, foi criado um grupo chamado Racionalização e Produtividade na Tupi, da qual a gente fez parte, e na fundição de blocos e na outra fundição de peças. Em 77, só para realmente relatar, porque é importante, nós participamos de uma oferta de uma fundição e uma forjaria para a Venezuela, na época, para a indústria automobilística lá, junto com a Tecnometal, a Interbras, que era uma empresa da Petrobras, e Cífico, que era Cífico era uma forjaria. E isso nós fomos, inclusive, fazer essa oferta lá no Rio de Janeiro, realmente um negócio bem forte. Também em 77, nós fizemos um projeto de expansão para uma coligada da Tupi chamado Perfilados Tupi. Tá? Esse projeto era a concepção de um projeto de expansão para moldagem, maçaria e secagem de areia. Tá? E eu tinha falado antes que esse grupo de expansão teve que parar porque, na verdade, os investimentos, na época difícil, na época, teve uma época dos anos 80, onde os investimentos pararam. E a Tupi não queria dispor dos profissionais competentes que ela tinha. Então,
chegou ao ponto dela começar a fazer trabalho de consultoria. Uma delas foi uma proposta para Oxford de fontes de aquecimento. Aquecimento a gás, aquecimento elétrico, aquecimento a gás pobre, a gás nobre, aquecimento... diferentes fontes de aquecimento para aquecimento da fábrica da Oxford lá em São Bento do Sul. Tá? E nesse inteirinho todo, a Tupi andou comprando, aliás, comprando sim a antiga fundição da Sofunge, chamada Sofunge. Essa fundição Sofunge era uma fundição que era da Mercedes-Benz. E essa fundição, na verdade, chegou a um ponto, por pressões sindicatos, uma série de outras, que nós tivemos que desativá-la. Mas para desativá-la, a Tupi tinha que fabricar um chamado blocos pesados, que eram blocos para caminhões, blocos para motores fora de estrada, e nós tivemos que transferir uma fundição. Então, ali foi uma operação de sigilo, demos férias para esse pessoal, e nós, numa sexta-feira, às 5h30 da tarde, chegamos lá e domingo, às 6h30 da manhã, estávamos colocando as últimas máquinas nos caminhões, e foram 180 carretas de transferência para Joinville para ser montada essa fundição, que foi depois, em 25 dias ela estava pronta e fornecendo peça para a Mercedes. Isso também foi um desafio, um trabalho que realmente foi muito importante. Também nesse período que nós, em 77, que também fizemos um diagnóstico de consultoria para uma fundição chamada OA. OA, H-O-W-A. É uma fabricante de máquinas para a indústria têxtil que tinha uma fundição lá, e esse equipamento todo vindo do Japão. E eles realmente tinham dificuldade, e nós fomos lá fazer uma consultoria, fizemos um relatório, após eles já terem consultoria com diferentes outros ramos de consultoria, mas sem sucesso. E com a Tupi, ela foi tão séria a consultoria, tão boa, que mais tarde a OA estava produzindo peça concorrendo com a Tupi na fabricação de peças, né? Também um outro projeto que foi uma fundição lá de São Paulo, que nós transferimos a linha de Gerabriquim da fundição de Ford Osasco. Essa linha de Gerabriquim foi transferida, foi desmontada, adequada o projeto, e montada aqui na Tupi, e começou-se a fabricar Gerabriquim para a Ford. Na época era o Ford, quando a Ford estava junto com a Volkswagen. Tá? Um trabalho de consultoria de um forno Cubilot lá para São Paulo, para uma fundição, e a Tupi também comprou a fundição da COFAP. A COFAP tinha uma grande fundição, que na época era modelo, a Tupi comprou, e nós tivemos a missão de ir lá e fazer uma grande adequação daquilo lá. Nós renovamos, nós substituímos lá 3 linhas de moldagem, eu fui o coordenador, 3 linhas de moldagem por uma linha de moldagem, até com maior capacidade. Isso realmente foi no ano o ano de 77, não, isso já era nos idos de 80, a modernização da Mauá. E a mais recente foi em junho de 2012, onde nós transformamos uma fundição aqui em Joinville, chamada Fundição C, que tinha a fundição A, B, C, D não tinha, por questão óbvia. Aí era full block,
e essa fundição C foi transformada de uma fundição de peças para uma fundição de blocos e cabeçotes. Hoje essa fundição realmente é uma fundição Lean, que foi feita realmente com parte da fundição trabalhando, e hoje ela é uma fundição muito importante para a Tupi, produzindo blocos e cabeçotes. A mesma forma foi feita a adequação da fundição B e a usinagem para Joinville da Perkins, ou seja, Perkins que produzia fazia usinagem das peças para os motores Perkins. Partimos agora para o esporte e lazer. Atletismo, enquanto jovem e jogos estudantis, participei muito em atletismo, corrida, por incrível que pareça, corrida até salto em altura, não com a minha altura, salto em altura, corrida de revezamento, 4x100 e assim por diante. Motociclismo, lambreta. Eu tive uma lambreta que meu pai, com muito sacrifício, comprou para ir para a escola técnica, e eu, uma dessa, peguei, ele não sabia, adequei ela e fui fazer uma estreante lá no Joinville Motoneta Esporte Clube, lá na pista do Emílio Stock Senior, tá? E lá a gente saiu muito bem, isso nos anos 60, né? E na sequência, essa lambreta foi preparada dentro da Tupi para 6 horas de motoneta. Eram dois pilotos, eu era um e o outro era um piloto famoso aqui de Joinville, chamado Pinheiro, né? E nós, diante de 25, nós tiramos em 6º lugar. Mas 6º lugar porque quem atrasava, na verdade, cada volta, quando eu pegava, era eu. Mas senão teria tirado entre 1º e 2º lugar. O outro foi tênis de mesa, eu era bom em tênis de mesa. Lá no Círculo Operário, participei lá com os irmãos Caetano e com o Jair. Jair era um campeão brasileiro de tênis de mesa. Fui forte nisso. Futebol, campo, salão, society, acampamento, mais caminhada, jogo de cartas e dados, judô, aluno do Kenzo Minami, Icracir, Cocada e Silvio. O Kenzo Minami hoje está no repouso, mas o Kenzo Minami é o cara que implantou em Joinville e em Santa Catarina o judô. Tá? Tiro seta. Eu sou bom, gosto e irei continuar. Cavalgada no Rio Grande do Sul, São Paulo, Joinville e região, muitas cavalgadas aqui na Joinville e região, e em São Bento do Sul 7 vezes. Realmente é um esporte bacana, mas que, claro, com essa idade nós temos que começar agora a rever. Academia. Desde junho de 22, eu estou frequentando a academia praticamente todo dia que estou em Joinville. Música, todos os tipos, incluindo rock pauleira, e sou aprendiz de cavaquinho. Às segundas, eu participo de um grupo chamado Stammtisch Montag, ou seja, esse grupo de amigos aí, chamado Montag, lá no Bar Secreto do Xereda, perto da minha casa, é uma lateral da Anita Garibaldi. E por último, o tema chamado homenagem. Eu tive a satisfação e realmente a grandeza de ser escolhido, de ser indicado pelo Dr. Piske e a Escola Técnica Tupi, de ser o fundidor do ano em 2013. Eu realmente sou o 35º fundidor do ano, e isso é uma honraria que realmente o fundidor realmente leva isso de uma forma muito
muito forte. Realmente foi uma experiência muito boa e que realmente eu desejo a todos os fundidores que realmente tenham a oportunidade de passar por isso. Realmente é muito gratificante. Seria isso, e realmente essa iniciativa do CAJ é para ser realmente comemorada, e obrigado, diretoria do CAJ, obrigado, Alfredo, obrigado por si.